quarta-feira, os parlamentares aprovaram o projeto que obriga os shoppings e centros comerciais do Rio que tenham unidades do Poupa Tempo a garantir estacionamento gratuito para os usuários deste serviço. O Poupa Tempo é um órgão estadual que presta serviços públicos à população, como emissão de segunda via de documentos, por exemplo. A proposta do ex-deputado Dr. José Luiz Nancy foi aprovada e agora segue para sanção ou veto do governador. O projeto da ex-deputada Inês Pandeló cria o programa de apoio à implantação de biodigestores rurais no estado do Rio. O processo de biodigestão utiliza resíduos agrícolas para gerar biogás e biofertilizante. O biogás pode ser utilizado para a geração de energia elétrica, térmica ou mecânica, reduzindo os custos da produção. O texto diz ainda que o Poder Executivo pode firmar parcerias com municípios, universidades e instituições financeiras para desenvolver o programa. A proposta foi aprovada e ainda retorna à pauta para mais uma votação. O projeto do ex-deputado Nelson Gonçalves autoriza o governo a criar uma central de abastecimento integrada do sul fluminense, com o objetivo de estimular a produção agrícola e rural na região sul do estado. O projeto recebeu uma emenda e volta a ser analisado pelas comissões técnicas. O estado do Rio pode ter uma semana do check-up juvenil na rede pública de saúde, direcionada para jovens entre 10 e 18 anos. O objetivo é realizar exames preventivos para detectar distúrbios, como colesterol alto, diabetes, problemas de coração e hipertensão. O evento deve acontecer sempre na última semana do mês de janeiro. O projeto do ex-deputado Dr. José Luiz Nancy recebeu 3 emendas e retorna para as comissões. Os proprietários de veículos do estado do Rio podem ser autorizados a realizar as revisões de tempo e quilometragem em qualquer oficina particular e não apenas nas credenciadas pelas concessionárias. De acordo com o texto, a revisão nessas oficinas particulares e não autorizadas não deve implicar na perda da garantia dos automóveis. O projeto do deputado Rosenberg Reis recebeu 2 emendas e volta às comissões técnicas. O cidadão já compra um carro caro no Brasil, uma carga tributária altíssima, e depois ele tem que ficar atrelado às agências de automóveis, onde ele compra seu carro. 1, 2, 3, 4 anos, quando se dá uma garantia. Então tira essa compra casada, que já é proibida no Brasil, ele vai poder procurar um preço melhor. As peças sendo originais, ele vai economizar 30% a 40%. No expediente final, o deputado Luiz Paulo comentou o projeto em tramitação na Alerj, que sugere acabar com as unidades de polícia pacificadora do estado. As UPPs estão em fase final de existência. Mas não dá para você dizer assim, acaba agora. Tem que ter também um planejamento para acabar. E quem tem que fazer esse planejamento e esse organograma de extinção é o comandante-geral da Polícia Militar, para saber quais são as áreas críticas, as áreas que têm maiores índices de criminalidade, as áreas que ele tem menor efetivo, e começar a desmobilizar e suplementar essas áreas. O deputado Alexandre Knoploch lamentou os episódios de vandalismo na França com pichações da suástica nazista. A gente pensava que todo o terror do Holocausto já tinha passado, que a humanidade já tinha aprendido com isso, mas pelo visto não aprendeu. Na Europa isso vem crescendo, esse antissemitismo está muito grande e infelizmente a gente está tendo casos aqui no Brasil também. Então é importante a gente, como parlamentar, falar sobre isso, buscar as autoridades para reprimir e querer mais, querer que os judeus se juntem, porque hoje os judeus ficam acuados, estão com medo. E a gente não pode ter medo, a gente já passou por isso uma vez e não podemos passar pela segunda. A deputada Marta Rocha falou sobre como a CPI do feminicídio deve atuar na Alerj. A CPI vai desvendar algumas questões que ainda não dão visibilidade ao feminicídio. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública diz que no ano de 2016, mais de 6 mil mulheres foram mortas. Isso quer dizer que a cada 2 horas uma mulher é morta no Brasil. Quando você migra para os dados do feminicídio, tem apenas 600 ocorrências de feminicídio. É óbvio, né,
que a tipificação não está sendo adequada. Os deputados Valdec Carneiro e Renan Ferreirinha relataram a reunião com o secretário de Educação do Estado, Pedro Fernandes, para tratar do déficit de cerca de 20 mil vagas na rede pública de ensino. No curto prazo, as estratégias adotadas têm sido contratar a carga horária dos professores, a carga horária adicional, né, ociosa, através de GLP. Isso pode ser válido, mas assim, tem que ver se vai ser necessário para dar conta de 20 mil novos alunos. Talvez seja necessário chamar os concursados, né, que estão aguardando nomeação, porque se vão entrar 20 mil alunos novos, será que apenas com GLP dá conta disso? Talvez não dê. Além disso, a estratégia de alugar salas de aula ou alugar as prédios escolares inteiros da rede privada quando houver disponibilidade, mas eu quero aqui discordar de uma estratégia que está sendo considerada, embora o secretário tenha dito que seria a última da fila, mas que é comprar vagas na rede particular. Uma coisa é alugar espaço físico, né, em áreas, em escolas que têm essa disponibilidade, de repente uma escola que no turno da tarde não está usando, ou um prédio escolar inteiro de escolas que fecharam recentemente, mas assim, outra coisa é comprar vagas na rede particular, que isso acho que desvirtua o papel do Estado e do poder público da sua responsabilidade de oferecer a vaga na rede pública. Eu quis também sugerir algumas possíveis soluções e apresentei 3 ideias, 3 propostas para que ele possa pensar, considerar e, se possível, implementar nesse grande problema que são esse déficit de 20 mil vagas. Foram elas: primeiro, entender que ensino noturno, estudar de noite, não é uma solução no nosso estado para os adolescentes. Crianças de 14, 15, 16 anos não deveriam estudar à noite. Segundo ponto, que construir escolas tem empatia desde que seja feito com planejamento. A gente precisa entender que vivemos um boom demográfico e que a partir dos próximos anos teremos menos alunos do que temos hoje, porque a nossa população está envelhecendo. E por último, eu dei uma sugestão sobre a questão de transporte. Em vez de propor uma criação de escola, por que não providenciar o transporte e ver onde tem salas de aulas ociosas ao redor da rede? E se, por exemplo, existe uma sala de aula ociosa na Tijuca e na Ilha do Governador existe um déficit no número de vagas, por que não se proporciona o transporte da ilha para Tijuca? Esse é o ideal? Não. Eu gostaria que todas as crianças pudessem estudar nos seus bairros, perto das suas casas, mas é melhor que demore 30, 40 minutos para essa criança que chega à escola do que ela não estude.